Xangai, uma das cidades mais ricas e modernas da China, enfrenta um paradoxo incrível. Aqui vivem milhões de mulheres inteligentes, independentes, bem-sucedidas, que, no entanto, vivem em solidão. Os eventos de encontros estão cheios de mulheres, enquanto os homens quase desapareceram. O que realmente está por trás destes números frios? E por que é que o amor, num dos lugares mais modernos, se tornou uma crise tão silenciosa, mas profunda? Xangai, a cidade das mulheres solteiras. Ao entrar em eventos de encontros em Xangai, a imagem repete-se até a surpresa. Centenas, por vezes quase 1000 mulheres, inscrevem-se, dispostas a pagar bilhetes caros na esperança de encontrar uma relação séria. No entanto, quando as portas se abrem, o número de homens presentes é contável pelos dedos de uma mão, muitas vezes nem 50. A proporção pode, por vezes, ser de 1 para 9, o que significa que cada homem se torna o centro das atenções, enquanto a maioria das mulheres espera em silêncio. Isto não é um caso isolado, mas um padrão repetido em muitos eventos diferentes, que reflete uma realidade difícil de negar. O mercado de casamento em Xangai está seriamente desequilibrado, e a solidão já não é uma escolha pessoal, mas torna-se cada vez mais o destino de muitas mulheres bem-sucedidas. 2. Filtro de casamento e 1% dos homens ideais. E quando o último filtro é ativado, a verdade torna-se quase cruel. Se os critérios ainda incluem um rendimento anual superior a 400 mil yuan, um número bastante comum em eventos de encontros em Xangai, todo o grupo de homens restante desaparece quase por completo. Neste momento, a proporção é inferior a 1%. Isto significa que nesta cidade enorme, menos de 1000 homens correspondem à imagem ideal que tantas mulheres procuram. Por isso, assim que um homem destes aparece num evento de encontros, torna-se imediatamente um prêmio, o que desencadeia uma competição silenciosa, mas feroz. E a partir daqui, abre-se o fosso entre a expectativa e a realidade, o que aponta para um problema muito maior. 3. Mulheres excedentes. Mas os números são apenas a ponta do iceberg. Por trás deste desequilíbrio, esconde-se um rótulo grave que a sociedade chinesa impõe às mulheres solteiras, especialmente em grandes cidades como Xangai. O termo mulheres excedentes começou a espalhar-se nos anos 2000 e referia-se a mulheres solteiras com mais de 27 ou 30 anos. A amarga ironia é que, independentemente de terem uma carreira estável, boa saúde, maturidade emocional ou independência financeira, a sociedade olha para elas apenas através de uma única questão: são casadas ou não? E se a resposta for não, são imediatamente rodeadas de pressão de todos os lados, da família, colegas, vizinhos e meios de comunicação social, que transforma a sua vida privada num processo interminável. 4. Liberdade, carreira e o preço invisível. O paradoxo é que precisamente a sociedade moderna abriu um caminho completamente diferente para estas mulheres. Nas grandes cidades, são encorajadas a estudar, a desenvolver-se, a construir uma carreira e a alcançar a independência financeira. Muitas delas ganham mais de 200 mil yuan por ano, levam uma vida estável e não precisam de depender de ninguém para existir. No entanto, esta independência torna-se uma faca de 2 gumes. Aos olhos de não poucos homens, a mulher bem-sucedida é atribuída a imagem de ser exigente, desafiadora e até arrogante. Com cada ano que passa, com cada aniversário que se aproxima, o preço invisível da liberdade aumenta, pois por um lado, estão no auge do seu sucesso pessoal, mas por outro, são vistas pela sociedade como aquelas que perderam o comboio na vida. 5. A armadilha que define o valor das mulheres. Esta estigmatização não existe por acaso, mas é constantemente alimentada e repetida pelos meios de comunicação social de massa. Desde séries de televisão a programas de encontros e anúncios publicitários, a mesma mensagem é sempre enfatizada. Uma mulher valiosa é aquela que se casa cedo, forma uma família e liga a sua vida a um homem bem-sucedido. Aquelas que não correspondem a este padrão são frequentemente retratadas como solitárias, desiludidas ou solteiras por culpa própria. Nesta armadilha de definição, as mulheres mal têm a escolha certa. Se vivem de forma independente, são julgadas. Se baixam os seus padrões para agradar a sociedade, tende a aceitar uma vida infeliz, e esta cisão aprofunda-se cada vez mais na psique de uma geração inteira. 6. O legado da política do filho único. Esta pressão não provém apenas da cultura ou dos meios de comunicação social, mas também tem a sua origem numa decisão política que durou décadas. A política do filho único, aplicada durante mais de 3 décadas, foi outrora considerada uma solução eficaz para o controle da natalidade na China. A taxa de natalidade caiu drasticamente, mas o preço a pagar foi uma sociedade em grave desequilíbrio. Numa cultura que tradicionalmente valoriza os filhos, muitas famílias procuraram formas de evitar o nascimento de filhas, desde a não inscrição
até outras decisões silenciosas. O resultado é uma geração em que o número de homens excede largamente o de mulheres. Hoje, estima-se que a China tem mais de 30 milhões de homens do que mulheres, e esta diferença exerce uma forte pressão sobre o mercado de casamento, especialmente nas grandes cidades, onde as consequências do passado hoje já não podem ser escondidas. 7. O Estado chinês e a obsessão pela população. Quando estas consequências se tornaram evidentes, a pressão para formar uma família deixou de ser apenas uma questão pessoal e tornou-se uma preocupação ao mais alto nível. Para o Estado chinês, o facto de milhões de mulheres adiarem ou recusarem o casamento é um grave problema econômico, social e político. Menos nascimentos significam uma força de trabalho em declínio, uma carga crescente sobre os sistemas de segurança social e um número crescente de idosos, enquanto o número de jovens diminui. Uma população que envelhece rapidamente ameaça o desenvolvimento futuro. No entanto, o governo não pode forçar as mulheres a casar, e, em vez disso, é utilizada uma campanha de pressão mais subtil, na qual o casamento e a procriação são estreitamente ligados ao dever para com a nação e à estabilidade do país. 8. Prêmios de casamento e o desespero. Quando os apelos morais já não eram suficientes, o dinheiro entrou em jogo. Em muitas regiões, as autoridades pagam prêmios financeiros a casais que se casam oficialmente. Em algumas pequenas cidades no norte da China, casais recém-casados podem receber cerca de 100 yuan como recompensa oficial. Nas grandes cidades, este valor pode ser insignificante, mas em áreas de menor rendimento, corresponde a quase meio salário mensal. No entanto, são precisamente estes prêmios que revelam uma realidade preocupante. Uma jovem geração já não está interessada no casamento. O número de novos casamentos tem diminuído constantemente ano após ano, o que mostra que, mesmo quando o dinheiro é oferecido, o amor e o compromisso não podem ser forçados. 9. O casamento transforma-se numa transação. Quanto mais se mergulha na realidade, mais pessoas percebem que o casamento nas grandes cidades da China se tornou uma transação fria. Nos encontros, as perguntas repetem-se quase por guião. Tem casa ou não? Que carro conduz? Qual é o rendimento anual? Os pais deixam bens ou não? Se as respostas não corresponderem às expectativas, a conversa pode ser terminada imediatamente, sem mais emoções. Mesmo homens que preenchem todos os critérios materiais não são necessariamente aceites se lhes faltar aparência, altura ou atratividade social. Quando o amor é medido por números e bens, o casamento já não é uma união, mas uma conta na qual muitos se recusam a participar. Quando o amor é medido por critérios, o casamento se torna uma transação, e o Estado tem de pagar para promover o casamento. Isso já não é um problema pessoal, mas um sinal de uma crise profunda. Acredita que a China poderá encontrar uma saída para este paradoxo? Deixe a sua opinião. Clique em "Gosto" se achou este vídeo instigante e subscreva o canal para não perder mais histórias.